Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Amém? Hoje de manhã nós falamos sobre os primeiros 3 versículos do capítulo 13 e nós refletimos um pouco sobre as nossas motivações. Por que nós fazemos o que nós fazemos? O apóstolo Paulo, nos primeiros 3 versículos, ele fala sobre as motivações do nosso coração. Ele diz: não adianta falar, não adianta ensinar, não adianta ter todos os dons, não adianta se tornar um mártir, se isso não for movido pelo amor. Se as nossas motivações não forem o amor. Primeiramente, o amor a Deus, como diz o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse de Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiramente, nós precisamos aprender a amarmos a nós mesmos. Não é pecado se amar. Pode deixar aqui, querido. Obrigado. Não é pecado se amar. Pecado é não se amar. E a Bíblia diz que Deus fez o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus se alegrou ao fazer o ser humano. Então Deus está feliz com você. Amém? Glória a Deus. Deus está feliz com você. Deus se alegrou em ter te criado. Deus se alegrou em ter te colocado na face da terra. Então nós precisamos reconhecer a graça, o amor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e entendermos que somos o que somos porque foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem nos planejou, diz a Bíblia, desde a eternidade. Então primeiro a gente precisa se amar. Se nós conseguimos nos amar, então nós conseguimos entender o que é de fato o amor e conseguimos transmitir esse amor que a Bíblia diz que nós devemos passar para os outros. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Nós vivemos num mundo distorcido em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que deve ser a vida do cristão. Os seres humanos estão cada dia mais se odiando. Os seres humanos estão a cada dia mais se destruindo. Estão cada dia mais querendo ser maior e melhor do que os outros. E não é essa perspectiva bíblica para nós. Devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E se nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, então nós queremos tudo de bom para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Quem é o nosso próximo mais próximo? São as pessoas de dentro da nossa casa. Marido, esposa, filhos, pais, irmãos, irmãs, primos, os de dentro de casa. Depois, aqueles que fazem parte do nosso mundo, colegas de escola, de trabalho, vizinhos, amigos de ministérios, colegas de ministérios, enfim, todas as pessoas das quais Deus, na sua soberania, colocou para andar conosco, para estar ao nosso lado, são alvo do nosso amor. Precisamos aprender a amar cada uma delas. Aprender a entender que elas são diferentes de nós. Os seres humanos não são iguais. Não pensam da mesma forma. Não têm os mesmos sonhos. Não tiveram as mesmas histórias. Seres humanos são diferentes e apesar das diferenças, apesar das singularidades, apesar dos erros e acertos que cometeram conosco ou com outros, são alvo do nosso amor. Então nós precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. Se o amor é a nossa motivação principal quando nós fazemos o que fazemos, então estamos no caminho certo. Estamos acertando o trilho. Agora, na sequência do texto, a partir do versículo 4, os 3 primeiros versículos falam sobre as nossas motivações. Como é que nós devemos fazer aquilo que nós fazemos? Por que nós devemos fazer aquilo que nós fazemos? E depois ele fala sobre
quais são as características das pessoas que realmente amam. De vez em quando a gente tem que fazer uma faxina em casa, sim ou não? É ou não é? De vez em quando tem que pegar o guarda-roupa, tem que pegar os armários, tem que abrir as gavetas, tem que dar aquela limpada geral. E é isso que eu quero propor para você nesse aspecto, nesta noite. Nós damos uma faxina para descobrirmos se realmente somos pessoas que amam ou não. Esse texto muitas vezes ele é falado, ele é ministrado, relacionado ao amor no casamento, ao amor do homem com a mulher. Eu já ouvi muitos sermões em casamento no qual esse texto foi usado. Mas o texto não foi originalmente escrito para esse tipo de relacionamento. Eu trouxe aqui a Bíblia da minha esposa, a Bíblia cor-de-rosa, e ela tem um estudo sobre o amor. Eu quero ler rapidamente só para você entender. No grego existem 4 palavras para amor. A primeira delas é estergos, não tem no Novo Testamento essa palavra, que tem a ver com a afeição entre membros da família. Então aquela afeição que nós temos pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, é estergos no grego, não aparece no Novo Testamento. O segundo tipo de amor que é descrito em grego é o eros, que também não aparece no Novo Testamento. É o amor sexual, tem a ver com erotismo, tem a ver com prazer físico. O terceiro tipo de amor é o philos, que aparece no Novo Testamento e refere-se à estima e à afeição refletida no amor e preocupação com os amigos e com outras pessoas. O philos tem a ver com aquele respeito, com aquele amor, com aquele carinho que a gente tem com amigos. Por isso que a Bíblia diz que existem amigos que são melhores do que irmãos. Existem pessoas que a gente gosta de verdade, pessoas que a gente quer caminhar junto. E a palavra usada nesse texto de 1 Coríntios é ágape. Fala comigo, ágape. Ágape significa nada mais, nada menos do que uma escolha para servir a Deus, amar ao próximo e aceitar ao outro sem esperar nada em troca. Amar incondicionalmente. Amar sem esperar retorno. O amor cristão é baseado na escolha deliberada de quem ama e não no merecimento do objeto do amor. Então o amor ágape não tem a ver com quem recebe o amor, mas tem a ver com quem dá o amor, para quem faz o amor. E aí tem outra coisa também que nós brasileiros temos um problema sério, é que para nós amor é amor e ponto final. Talvez você fale assim, eu amo meu marido. Você ama seu marido, esposa? Sim ou não? Ama? Talvez você, marido, diz assim, eu amo a minha esposa. Marido, você ama a sua esposa? Amém? Talvez você, pai, diz assim, eu amo meu filho. Eu amo minha filha. Talvez você, filho, diz, eu amo meus pais. Mas aí na frase sequente, talvez você diga assim, eu amo meus pais e também amo comer pizza. E aí você fala assim, eu amo meus pais, eu amo comer pizza, mas eu também amo meu cachorro. Será que o amor oferecido, dado, relacional para com a pessoa amada, para com o cachorro e para com a pizza tem a mesma intensidade, tem o mesmo significado? Não. A palavra amor em português ela é muito genérica. E nós geralmente lidamos com a palavra amor mais voltada para o sentimento. O coração bate forte, a mão fica umedecida, né? A pessoa fica com tremedeira e a gente acha que isso é amor. E não é isso que a Bíblia diz relacionado ao amor. O amor são atitudes. O amor não é um sentimento, mas amor são atitudes que demonstram o meu sentimento para com o próximo. E no caso do amor ágape, muito mais do que um sentimento que está esperando algo em troca, é um sentimento, uma ação ou várias atitudes
que são direcionadas também àqueles que não vão oferecer nada em troca. A pessoa que me ofende, a pessoa que me machucou, a pessoa que eu não conheço, a pessoa que está lá talvez bêbado na sarjeta, a pessoa que está lá numa casa de recuperação, a pessoa que está em qualquer outro lugar que talvez não seja o meu ciclo de relacionamentos, e também, obviamente, aqueles da minha casa. Então, quando a Bíblia usa esta expressão ágape, ela está falando não simplesmente de um sentimento, mas ela está falando de ações concretas a um outro. E aí nós entramos então nos próximos 4 versículos que tem a ver com estas ações. Talvez na sua versão está escrito assim: o amor é. A sua Bíblia diz isso ou não? O amor é? Sim ou não? Levanta a mão assim, se a sua Bíblia está escrito o amor é. Na minha versão diz assim: quem ama é. E muda totalmente o sentido, sim ou não? Fica muito mais claro. Então eu quero ler na minha versão e você pode talvez prestar atenção ou acompanhar na sua. Versículo 4 do capítulo 13. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é correto. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Amém? Feche sua Bíblia, feche também seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o amor do Senhor é revelado a nós. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós e age através de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra tem sido revelada a cada um de nós. E nós, como filhos amados, como servos obedientes, como discípulos e discípulas na igreja do Senhor, nós queremos ser obedientes à tua palavra. Senhor, ensina-nos a obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos mão. Ajuda-nos, ó Deus, a encararmos os fatos. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos a nossa perspectiva. Ajuda-nos, Deus, a vivermos de modo a honrar o teu nome. Pai, que em nome de Jesus esta igreja possa ser sal, possa ser luz, possa ser uma igreja conhecida pela marca do amor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, fala aos nossos corações, que o nosso coração seja a boa terra onde a semente do Evangelho é plantada e nós podemos ver os frutos sendo colhidos diariamente na vida de cada um para a glória do Senhor. Amém? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que me amar. Quais são as características de quem de fato tem o amor ágape? O amor de Deus, o amor cristão em seu coração. Queridos, hoje o que a igreja mais precisa é demonstrar em palavras e ações o amor de Deus expresso através de si. As pessoas lá fora estão desesperadas. As pessoas estão sem rumo, sem direção. Jesus já disse na sua época que quando ele andou pelas ruas, pelos vilarejos, pelas praças, nas esquinas, nos becos, ele viu pessoas perdidas, desanimadas, tristes, abatidas, como ovelhas sem pastor. Naquela época Jesus já via isso e hoje não é diferente. Hoje nós encontramos em todos os lugares pessoas perdidas, desanimadas, sofrendo como ovelhas sem pastor.
E aquilo que vai levar essas pessoas a entenderem o que é cristianismo, o que é o amor de Deus, o que Deus pretende com suas vidas, são os nossos atos de amor. Esses atos de amor não devem ser apenas dentro de casa. Você pode levar em consideração as palavras que eu estou dizendo nessa noite, primeiramente dentro da sua casa, entre marido, esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, mas mais do que isso, você pode levar isso e deve levar isso para o seu ambiente de trabalho. Você deve levar isso para a escola, para a faculdade. Você deve levar isso para o seu bairro. Você deve pensar desta forma dentro da igreja. Porque aonde existem pessoas, aonde existem discípulos do Senhor, aonde existem cristãos de verdade devem haver atos de amor. E aonde existem pessoas que precisam desses atos, então nós devemos entregá-los. Em primeiro lugar, ele diz que quem ama é paciente. Como vai a sua paciência? Paciência é fruto do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Paciência é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus desenvolve paciência. Agora, você não deve pedir para Deus te dar paciência, porque quando você pede para Deus te dar paciência, o que gera paciência é a tribulação. Quando você pede para Deus paciência, Deus manda tribulação, porque é a tribulação que gera em nós paciência. Se você não passar pelas tribulações, se você não passar pelas dificuldades, você nunca vai alcançar a paciência. Então não ore para Deus pedindo paciência. Ore para Deus te dar forças para suportar todas as tribulações. Alguém disse certa feita: Senhor, alarga os meus ombros para que eu possa suportar cada dia mais, com paciência, com firmeza, as tribulações e as dificuldades da vida. Porque a Bíblia não diz que nós não teríamos dificuldades. A Bíblia não diz que nós não passaríamos por momentos difíceis. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso aconteceria, mas nós devemos enfrentar cada um deles com paciência. Paciência é fruto. Paciência é característica daquele que ama. Quem ama é paciente. Você tem sido paciente com seus pais, jovens e adolescentes? Você tem sido paciente com seus pais? Vocês, pais, têm sido pacientes com seus filhos? No ambiente de trabalho, você tem sido paciente? No ministério, na igreja, a paciência é de fato um fruto visível na sua vida? Ou você explode na primeira? Ou você chuta o pau da barraca na primeira? Ou você chuta o balde na primeira? Tem gente que já levanta cedo chutando o cachorro, né? Porque falta paciência. Paciência é característica de quem ama. Quem ama é bondoso. Quem ama é bondoso. Ter o coração bondoso, ser bondoso para com as pessoas é característica de quem tem o amor ágape no seu coração, na sua vida. Bondade tem a ver com ajudar a pessoa em suas necessidades. Tem a ver com abrir o coração para servir. Tem a ver com estar disponível. Tem a ver com se compadecer. Tem a ver com realmente ter empatia pelas necessidades das pessoas. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é ciumento. A Bíblia diz que Deus coloca sobre cada um de nós o fardo exatamente do tamanho o qual nós podemos carregar. Então, um dos maiores erros que nós cometemos na nossa vida é vivermos aquela ideia, né, de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Você já ouviu essa história? A grama do vizinho parece sempre mais verde. A esposa do vizinho parece que é mais legal. O marido da vizinha parece que é mais romântico. Os filhos do vizinho parece que são mais bonzinhos. Os pais
do vizinho parece que são mais generosos, mais legais. A empresa do vizinho parece que reconhece mais o trabalho. A igreja do vizinho parece que cresce mais e está melhor. A gente sempre tem essa impressão. Mas o fato é que Deus nos coloca no lugar certo, no tempo certo, o fardo certo, a situação certa. E quando nós colocamos as nossas expectativas sobre as coisas dos outros, nós estamos cometendo um erro grave. Estamos deixando de nos preocupar com as nossas coisas. E os ciúmes, o desejo pelas coisas dos outros, a necessidade de manter, de possuir, de achar que aquilo é meu e que eu não posso abrir mão, que eu não posso compartilhar, não faz parte da característica daquele que é cristão de verdade. Quem ama não é ciumento. Alguém já disse nos relacionamentos conjugais que uma pitada de ciúme é saudável. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Pouquinho de ciúme não é saudável. Biblicamente, essa frase está incorreta. Quem ama não é ciumento. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não é orgulhoso. Quem ama não é orgulhoso. A Bíblia diz que nós devemos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios que a soberba, o orgulho precede a queda. Todas as vezes que nós nos orgulhamos daquilo que nós fazemos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, nós estamos num caminho errado. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos ou os soberbos e exalta os humildes. Então o caminho do cristão de verdade é o caminho da humildade, é o caminho do reconhecimento, é o caminho do entendimento de que apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas dificuldades, ainda assim o Senhor me usa. Ainda assim o Senhor derrama seu amor, sua graça, sua misericórdia e as coisas acontecem. Não é por minha causa, mas é apesar de mim que as coisas acontecem. Quem ama não é orgulhoso. O orgulho, ele nos impede de receber as bênçãos de Deus. O orgulho nos separa das pessoas. Quando uma pessoa faz alguma coisa que nos machuca, e aí de repente a pessoa vem pedir perdão, às vezes o orgulho nos impede de perdoar. Sim ou não? Nós precisamos remover o orgulho das nossas vidas para que haja um caminho livre e aberto entre nós e as pessoas, entre nós e os seres humanos. O orgulho é muito terrível. Quem ama não é vaidoso. Quem ama não é vaidoso. Nós vivemos tempos difíceis, onde as pessoas querem aparecer mais do que as outras, sempre. Quer sempre mostrar que tem mais, quer sempre mostrar o celular da última geração, o carro mais novo, a camisa melhor, a calça melhor, a marca. Nós vivemos esses padrões hoje em dia. Isso tem a ver com vaidades, tem a ver com a vontade do coração de parecer melhor que o outro. Porque a Bíblia diz que nós somos iguais. A Bíblia diz que Deus faz a sua chuva cair sobre todos. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor de todos os seres humanos e a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Então nós precisamos deixar toda a vaidade de lado. Sermos pessoas simples, tranquilas, humildes. A Bíblia diz que nós devemos preferir ao outro mais do que a nós mesmos. Quando nós deixamos a semente da vaidade crescer no nosso coração, então os meus desejos, os meus objetivos, eles estão sobre os objetivos dos outros. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Eu quero que os meus desejos, a minha vontade prevaleça sobre os outros. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos deixar que a vontade do outro prevaleça. Versículo 5. Quem ama não é grosseiro.
Tem uma frase de caminhão que está escrito assim: bruto, rústico e sistemático. Tem gente assim, né? Sim ou não? Espero que não seja o seu caso. Tem gente que é bruto, rústico e sistemático. Não pode ser assim. Grosseiro. Pessoa que sempre responde mal. Está sempre com a botina afiada. Está sempre com as palavras duras, grosseiras, xingamentos e tantas outras coisas. Quem ama de verdade não é grosseiro e também não é egoísta. Não é grosseiro e nem egoísta. Compartilha. Eu falei hoje de manhã que tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós possuímos é dado por Deus, pertence ao Senhor e o Senhor nos deu para que nós venhamos a administrar. E aí lá na frente, quando nós nos apresentarmos ao Senhor, Ele vai perguntar para você: o que foi que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que foi que você fez com a casa que eu te dei? O que foi que você fez com o veículo, o automóvel que eu te dei? O que foi que você fez com as coisas todas que eu te dei? Porque eu coloquei essas coisas na sua mão não para que você fosse avarento, não para que você fosse egoísta, não para que você fosse acumulador de coisas. Jesus falou: olha, não acumulem tesouros na terra. Por quê? Porque tem ladrão, tem traça, tem um monte de coisa que vai fazer com que essas coisas pereçam. Mas, pelo contrário, acumulem no céu. Quando nós amamos de verdade, não somos egoístas, nós estamos investindo, guardando tesouros no céu. Não há problema em ter dinheiro. O problema é quando nós somos egoístas e queremos tudo para nós mesmos. Quem ama não é grosseiro, quem ama não é egoísta. Quem ama não fica irritado e nem guarda mágoas. Alguém já pisou no seu pé? No seu calo? Sim ou não? Hã? Alguém já te ofendeu? Hã? Falaram mal de você? Com certeza. Mas saiba de uma coisa: fizeram coisas piores com Jesus. Fizeram coisas muito piores do que fizeram comigo, com você. Fizeram com Jesus. E fizeram também com os homens e mulheres da fé. Fizeram também com os nossos antepassados. Mas eles souberam administrar estas situações. O problema não está em se livrar dessas mágoas. O problema não está em evitar essas coisas. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou me envolver na igreja, eu não vou me envolver no ministério, porque as pessoas vão me magoar, as pessoas vão me ofender, as pessoas vão falar alguma coisa que vai me chatear, e eu não quero ficar chateadinho. É uma atitude errada. O grande lance, a grande verdade, a sabedoria em viver entre pessoas está na forma com que nós administramos os conflitos, administramos essas situações. Certa feita, um cidadão bonitão chegou em Jesus e falou assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? A história diz que eles tinham o costume de perdoar 4 vezes. 3, perdão. 3 vezes. Se uma pessoa fizesse algo errado contra eles, eles poderiam perdoar 3 vezes, estavam dentro das características do seu povo na sua época. E aí ele chega em Jesus e coloca mais 4 vezes, ou seja, o dobro mais uma, para que Jesus olhasse para ele e dissesse assim: olha, você é um cara muito legal, você é um cara muito bonzinho, você é uma pessoa que já está garantida para o céu. Mas não é isso que Jesus faz, porque Jesus conhecia a intenção do coração dele. Fala para quem está do seu lado: Jesus conhece a intenção do seu coração. Ele sabe das suas motivações. Ele sabe o que você pensa e você nem precisa abrir a boca. Aquele homem chega em Jesus pensando assim: Jesus vai me elogiar na frente de todo mundo, eu vou aparecer bonito na foto, quem sabe amanhã eu vou sair na coluna social, né, da cidade dizendo: olha, esse homem é um homem bondoso, que perdoa aqueles que pecam contra ele. Jesus olha para ele e fala assim: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? Você que é bom de matemática. Quanto?
Tem certeza? Tem certeza? 70 vezes 7? 490? Está errado. Não dá 490 vezes. O número 7 na Bíblia significa perfeição. É o número divino. 70 vezes 7 significa infinitas vezes. Eu devo perdoar o meu próximo. 70 vezes 7 significa o seguinte, que alguém vai te machucar a vida inteira. E assim como Jesus que foi mudo para o matadouro, você deve perdoar. Agora, perdão não é sentimento. Fala assim comigo, perdão não é sentimento. Tem gente que fala assim, eu não senti de perdoar o outro. Você não vai sentir nunca. Porque nós somos orgulhosos de natureza. Nós somos maus de natureza. Jesus falou, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Nós somos maus. A gente não vai sentir nunca de ir lá perdoar a pessoa. O que acontece é que nós devemos ser obedientes ao mandamento de perdoar. Nós devemos perdoar. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz o quê? Pai, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como. Fala comigo, assim como. Então, se eu não perdoo as pessoas que me ofenderam, assim também Deus não pode me perdoar. Porque eu oro dizendo o seguinte, Deus, perdoa as minhas ofensas assim como. Se eu não estou perdoando as pessoas que estão me ofendendo, se eu estou irritado, se eu estou guardando mágoas, eu estou prejudicando a mim mesmo e não ao meu próximo. Não perdoar é como carregar um defunto amarrado nas costas. Um peso, um fardo, é algo que não deve acontecer. Não durma com a pessoa que te ofendeu, durma com seu marido, com a sua esposa. Tem gente que perde noite de sono, lembrando do que o cabra falou lá no serviço. Segunda-feira eu pego ele. Ele vai ver quem eu sou. E aí, em vez de dormir com a esposa, dorme com o colega de trabalho, que pisou na bola. Às vezes a mulher, aquela fulana falou mal de mim. Em vez de dormir com o marido, está dormindo com a mulher lá. Fica a noite inteira, não, mas deixa, eu vou achar um jeito de me vingar. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós não devemos vingar, não devemos nos irritar, não devemos guardar mágoa. Quem ama não se irrita, quem ama não guarda mágoas. Versículo 6. Quem ama não fica alegre com quem faz a coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Muitas vezes nós olhamos, queridos, na televisão, vemos na empresa, às vezes dentro da família, entre os parentes, no trabalho, na escola, nós percebemos pessoas fazendo coisas erradas e se dando bem, sim ou não? Você já passou por isso? Você faz tudo certinho e o outro lá faz tudo errado. Aí o patrão vem, em vez de promover você, promove o outro. Não dá raivinha? Dá sim. Às vezes a gente observa pessoas fazendo coisas erradas e nós concordamos com essas coisas. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por que Jesus fala de justiça? Eu não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento, uma das palavras mais encontradas no Antigo Testamento é justiça. Porque o povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, os povos vizinhos, as coisas que aconteciam naquele tempo, assim como acontecem hoje, eram extremamente injustas. E Deus abominava aquelas situações, e por isso que Deus usa muitas vezes a expressão justiça no Antigo Testamento, porque Deus é um Deus justo. Deus é o Deus que ama a justiça. A Bíblia diz que Deus odeia, abomina balança enganosa. O que é uma balança enganosa? É tirar proveito. É tirar proveito das coisas. E nós não devemos nos alegrar ou achar
que quando alguém está fazendo alguma coisa errada, ela está se dando bem, está sendo legal, está sendo certo. Não, precisamos nos alegrar com quem faz a coisa certa. E nós estamos vivendo dias no Brasil onde parece que ser honesto é vergonhoso. Mas saiba de uma coisa, os desonestos não herdarão o reino de Deus. Não tem problema. Talvez você não tenha todos os resultados, talvez você não alcance todos os benefícios, talvez, como aquele livro, né, que faz a seguinte pergunta na sua capa: por que os ímpios prosperam? É um bom livro para se ler. Por que os ímpios prosperam? E a Bíblia fala sobre isso, o caminho dos ímpios. Por que eles prosperam? Por causa da injustiça. Mas o caminho dos ímpios, a Bíblia diz, é escorregadio. Porém, aqueles que confiam no Senhor estão firmados na rocha. Nada nem ninguém vai tirá-los do lugar. Então, queridos, alegre-se com aqueles que fazem as coisas boas e não admita a injustiça. Quem ama, nunca desiste. Fala assim comigo: não desistir nunca. Retroceder jamais. Como diria o Van Damme. Desistir nunca. Retroceder jamais. Quantas pessoas você conhece que ficaram pelo caminho? Quantas pessoas desistiram por causa de um problema no relacionamento, por causa de um problema financeiro, por causa de uma doença, ou por causa de quase nada, abandonaram a jornada, abandonaram a fé. Mas aquele que ama de verdade não desiste. Não desiste do casamento, não desiste dos filhos, não desiste do ministério, não desiste dos amigos, não desiste da verdade, não desiste de Deus, não desiste da justiça, não desiste, não abre mão. Quem ama de verdade não desiste. Porém, suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Interessante que ele começa o texto com paciência e termina o texto com paciência. Nós vivemos dias onde as pessoas são fast food. Você chega no McDonald's, em 1 minuto o Big Mac está pronto. Você coloca o miojo na panelinha lá, leva 2 minutinhos e a refeição está pronta. Nós queremos tudo para ontem. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacientes. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. As pessoas não vão mudar da noite para o dia. O resultado não vai vir da noite para o dia. Nós precisamos ter paciência. Quem espera sempre alcança, diz a frase. Paciência. Eu queria ter a noite toda para falar com vocês, mas vocês não vão me permitir. A Bíblia diz no versículo 8 que o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Queridos, aqueles que têm paciência, aqueles que permanecem, aqueles que amam de verdade, aqueles que têm as suas motivações pautadas no amor, na palavra do Senhor, permanecerão para sempre. Os dons espirituais vão passar, porque lá no céu nós não vamos precisar deles. A pregação do evangelho vai cessar, porque lá você não vai precisar pregar mais o evangelho, você já vai estar lá. Todas as coisas vão passar, a única coisa que vai durar para sempre é o amor. Portanto, eu quero convidar você nessa noite, a mais do que nunca, dar uma olhada aí dentro do seu coração e ver aonde o seu amor, que não é sentimento, são ações, está falhando. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aquieta o teu coração. Nós falamos sobre características de quem ama. Ações
de quem realmente ama, quem tem o amor cristão, quem tem o amor de Deus no seu coração. E com certeza o Espírito Santo falou com você nessa noite. 1, 2, 3, 5. Nós acabamos de dizer 16 características de quem ama. Talvez você se achou em falha em 1, 2, 3, 5, ou talvez nas 16. Não tem problema. Porque hoje o Senhor Deus está te dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. O Senhor está te dando o privilégio de olhar para dentro de você mesmo e começar a agir, a viver de forma amorosa, com os atos de amor. Externar esse amor de Deus que habita em seu coração para o próximo. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus já inundou o seu coração. O problema é que muitas vezes nós não liberamos isso. Nós não deixamos que esse amor flua do nosso coração, da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso bolso, dos nossos pensamentos. Nós retemos esse amor para nós mesmos. Mas nessa noite o Senhor quer que você abra a sua mente, o seu espírito, o seu coração. Porque o que as pessoas estão precisando na sua casa é que você seja mais amoroso. O que as pessoas estão precisando lá no seu trabalho é que você seja mais amoroso. O que as pessoas estão precisando lá na escola, lá na rua, entre os vizinhos, aqui na igreja, é que você seja mais amoroso. A Bíblia diz que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por nós. Ele diz: não existe maior amor do que esse, do que dar a sua vida em resgate dos amigos. O Senhor Jesus deu a própria vida, derramou o seu sangue por nós. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos apenas demonstrar esse amor através de ações para todas as pessoas que estão à nossa volta, de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja amorosa. Nós precisamos ser um corpo, um grupo de pessoas amorosas. Lá na célula você precisa demonstrar, emanar esse amor. Lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, dentro da igreja, para com aqueles que não são comprometidos com o Senhor. Porque Jesus disse na oração sacerdotal que o mundo veria o amor que nós temos uns para com os outros e com Deus, e aí glorificariam ao Pai. Se você quer ver Deus sendo glorificado através da sua vida, ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu quero orar para que uma unção de amor, uma unção extraordinária de amor, venha sobre os nossos corações nessa noite. Eu sei que você ama. Eu sei que você tem tido ações, mas o Espírito Santo de Deus nos convida para muito mais. O Espírito Santo de Deus nos convida para algo muito além do que nós estamos fazendo. Lembre-se, o amor não tem a ver comigo, o amor tem a ver com o próximo, com o objeto do meu amor. Não é por minha causa, mas é por causa dele. É ele que necessita do meu amor. Eu é quem preciso externar esse amor. E o Espírito Santo de Deus nessa noite nos convida a sermos mais amorosos. Pai, tua palavra foi ministrada, Senhor. E todos nós nos achamos em falha. E pedimos perdão, Senhor. Não é suficiente o amor que nós temos demonstrado. Não é suficiente
as ações que temos desenvolvido para com as pessoas à nossa volta. E por isso nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes não sermos pacientes, não sermos bondosos, não, ó Deus, nos alegrarmos com aqueles que fazem coisas boas. Pedimos perdão, ó Deus, por nos irritarmos facilmente. Pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes não perdoarmos o nosso próximo, guardando mágoas em nosso coração. Pedimos perdão, ó Deus, por não fazermos as coisas no tempo certo. Queremos, ó Deus, que as coisas aconteçam da noite para o dia, da nossa forma, sendo que o amor diz que nós devemos ser pacientes, esperar, sermos perseverantes, não desanimarmos. Pai Todo-Poderoso, nessa noite eu peço que o Senhor derrame uma unção extraordinária de amor sobre este coração, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Pai, que os nossos corações possam transbordar com este amor de Deus, esse amor tremendo, esse amor maravilhoso, esse amor que muda a vida, muda a história, muda as perspectivas, muda os objetivos, muda o jeito de vermos o mundo, muda o jeito de lidarmos com as pessoas. Pai, que esse amor incondicional, esse amor, ó Deus, que nos constrange, esse amor que faz de nós homens e mulheres verdadeiramente cristãos, este amor, ó Deus, que é visto nas nossas vidas pelas pessoas e que o nome do Senhor é glorificado através de nós, por causa daquilo que nós fazemos em Teu nome. Seja o amor verdadeiro em nossas vidas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, que lá fora, em qualquer lugar, essa igreja seja conhecida como uma igreja amorosa, seja conhecida como uma igreja que age, seja conhecida como uma igreja que ama o perdido, que ama o carente, que ama o necessitado, que ama, ó Deus, aqueles que acham que não precisam de nada, que ama, ó Deus, aqueles que estão lá fora, perdidos, sem a direção do Senhor. Pai, que esse amor possa ser desenvolvido em nossos corações, pois o apóstolo Paulo diz que o amor é ensinável. Nós podemos aprender a amar e nós queremos cada dia mais que o Teu Espírito Santo nos ensine a amar o nosso próximo e que nós, ó Deus, através do Seu Espírito Santo, sejamos movidos ao próximo com essas ações amorosas todos os dias. Pai, nos dá sabedoria para vivermos de acordo com a Sua palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim: querido, mais do que nunca, você tem que me amar. Deus abençoe.